Li há poucos instantes o texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Eu gostaria de ler novamente. Nossa amada irmã pode equalizar o som, fica à vontade aí. Gostaria de ler novamente o texto oficial desse culto, Gênesis 6, verso 9, mais uma vez. Diz a palavra do Senhor assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Amém? Irmãos, nós vamos continuar hoje o estudo da semana anterior, cujo tema quero repetir aqui: Noé, sua justiça e integridade. Você pode repetir, por favor? Noé, sua justiça e integridade. Noé, sua justiça e integridade. O estudo foi dividido em cinco partes. Você diz, pastor, um versículo pequeno desse, é possível ter muita coisa aí? Claro, irmão, nós servimos um Deus que é ilimitado. O Espírito Santo, ele está em nosso coração. E quando a gente medita na palavra de Deus e tem fome pela palavra do Senhor, Deus tem muito a nos dar. E hoje não será diferente, viu, irmão Jéssica? Glória a Deus. Apenas relembrando quais foram os tópicos ministrados. O tópico primeiro foi o contexto social e espiritual da época de Noé. O contexto social e espiritual da época de Noé, onde vimos que a cada dia que se passava, mais aquela geração mergulhava no pecado, se distanciava do Senhor. Foi isso que nós vimos nesse tópico primeiro, o contexto social e espiritual da época de Noé. Nunca foi fácil, irmãos, em nenhuma época, sermos crentes fiéis. Nunca foi fácil. Nunca houve uma época onde as pessoas disseram: essa década, essa época é a época para a igreja não sofrer, não ser perseguida. Sempre houve dificuldades na vida da igreja. Há 21 séculos, Jesus já tinha vaticinado, profetizado isso, que no mundo nós seríamos perseguidos, irmãos. A igreja seria perseguida. Há um determinado grupo de gente que tenta silenciar a igreja do Senhor. Mas Jesus disse que as portas do inferno não vão de prevalecer sobre a sua igreja. Por mais que as pessoas se levantem, por mais que os homens criem leis para silenciar a obra do Senhor, essa obra tem um dono, essa obra tem um general, essa obra tem um comandante. Quem é? É o comandante das ordens e das milícias e dos exércitos celestiais. Ninguém pode parar a obra de Deus. Já tentaram parar a obra do Senhor, mas todos que se levantaram para destruir a obra do Senhor, hoje estão mortos. Hoje estão lá nos cemitérios, enterrados. E a igreja do Senhor Jesus continua em marcha, marchando, pregando, anunciando que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará um dia. Ninguém consegue barrar a marcha da igreja. É possível alguém barrar um exército poderoso, destruir um exército poderosíssimo, mas a igreja do Senhor não pode ser destruída. Sabe por quê? Porque o Senhor peleja por nós. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Certa feita, os assírios tentaram destruir Judá.
armaram um poderoso exército. Sabe o que Deus fez? Deus mandou apenas um anjo, e destruiu 185 mil assírios, porque o nosso Deus, quando Ele quer vencer, não precisa Ele convocar um pelotão de anjos, um batalhão de anjos. Ele manda um só, e este anjo cumpre a missão integralmente, porque ele faz parte do exército de Deus. Glória ao nome do Senhor. Não é motivo para a gente ficar feliz e alegre, não. Um anjo só destruiu 185 mil assírios. Glória ao nome do Senhor. Então vimos, repito, que aquela geração na época de Noé era uma geração comprometida com o pecado. Somente Noé escapou praticamente com a sua família. E com base no texto de Gênesis 6, verso 6, não vou ler novamente esse texto, estou apenas trazendo a memória dos irmãos, nós vimos que Noé, ele conviveu no meio daquela sociedade, mas ele não comungou do pecado. Ele não se misturou com os pecadores. E isso não impede dele ter falado com eles. Passa por um, diz bom dia, boa tarde, boa noite, não tem problema. Agora, se miscuir com eles, participar das mesmas atividades deles, as atividades idolátricas deles, não das festas e rituais dele, não, Noé não participava. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Depois nós fomos para o segundo tópico, onde falamos sobre pessoas que foram declaradas justas. Falando disso aqui, citei, alguns personagens que foram declarados justos, tanto no Novo como no Antigo Testamento, mostrando aqui. E no terceiro tópico, que foi o último tópico da semana passada, conflitos sobre a questão de ser justo. Conflitos. Por exemplo, nós citamos aqui uma referência que está no livro de Jó. Jó 15, 14, foi uma palavra dita por um dos conselheiros de Jó, quando ele diz assim: como o homem pode ser puro? Como pode, Jó 15, 14, para quem quiser acompanhar, como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Esse foi o argumento dele. E Bildade também, praticamente repetindo a mesma pergunta: como pode o homem ser justo sendo filho de mulher? E nesse mesmo tópico mostramos que há duas categorias de justo. Falamos aqui, há duas categorias de justo: o justo perante os homens e o justo perante Deus. Falamos disso aqui, está lembrado? Falei isso aqui, está certo? E ainda fizemos uma pergunta: por que o justo sofre? Por quê? A pessoa fiel a Deus cumpre, procura ser santo, obedecer ao Senhor, a sua palavra, mas mesmo assim, por que o justo sofre? Não é uma incógnita, uma pergunta que a gente fica: meu Deus, por que eu sou tão fiel? Por que eu sofro? Estão lembrados que eu fiz essa pergunta? E nós explicamos aqui que tanto o mal que atinge, a tragédia que atinge o infiel, pode atingir o fiel também. Né? Se acontece uma tragédia, a pessoa morreu atropelada, era um ímpio, uma pessoa que não queria saber, era um ateu aí. Mas também já morreram irmãos atropelados. Né? A doença que acomete o ímpio pode acometer o justo. Agora, há uma diferença enorme na questão da vida espiritual. É porque o justo, quando ele morre, o espírito dele vai para o Senhor, vai para a presença do Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. E quando ocorrer o arrebatamento, aquele corpo inerte na sepultura vai ganhar vida. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos para o quarto tópico. Apenas foi uma reprise, digamos assim, uma rememoração, trazendo a memória dos irmãos. Paramos então no terceiro tópico. Vamos agora, com as orações dos irmãos, para ministrarmos o quarto e o quinto tópico. Só dois tópicos agora.
O quarto tópico, pastor, um bom exemplo sobre praticar o que é justo. Estou ministrando aos irmãos aqui, trazendo exemplos das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, ela é muito abrangente, tem muitos exemplos, como nós podemos conviver bem com Deus, principalmente com Deus, com as pessoas. Mas, pastor, eu gostaria de ser uma pessoa mais justa, eu gostaria de errar menos, eu gostaria de ser mais crente. Você pode estar pensando, então você veio no lugar certo. Amém? Glória a Deus. Eu encontrei um texto formidável no Antigo Testamento, que vai, com certeza, aclarar nosso entendimento para nós avaliarmos a sua vida. Você pode avaliar-se ouvindo esse versículo e fazer uma análise. Será que realmente eu posso? Estou praticando isso? Estou fazendo isso? Esse texto é um texto que encontra-se no livro do profeta Ezequiel. Por favor, vamos lá para o Antigo Testamento. Estamos ainda no Antigo, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, irmãos. Abra sua Bíblia aí, por favor. No capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Nós vamos aqui ler alguns versículos. O texto diz que é formidável para a gente falar a respeito sobre praticar o que é justo. Esse texto aqui, ele começa no versículo 5 e vai até o versículo número 9. Certo, irmão? Então eu fui para esse texto, comecei a ler, meditei no texto e pude entender aqui coisas que vai nos ajudar bastante. Primeira coisa que eu achei nesse texto: uma pessoa justa, irmãos, procurará sempre agir de forma correta e honesta. Você entendeu? Uma pessoa justa sempre vai procurar agir de forma honesta, de forma correta, de forma verdadeira. Qual a base? No versículo 5. Olha no versículo 5. Ele diz assim: suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Então, o justo faz o quê? O que é certo e o que é direito. Então, eu aproveito para fazer para vocês uma pergunta para cada um dos irmãos. Não precisa responder. Cada um de nós, eu e você, nós temos agido de forma justa, de forma correta, de forma honesta. Temos agido. Fica aí para vocês responderem para si próprios. Bem, lido esse texto, eu li esse texto, versículo 5, e continuei lendo a palavra do Senhor. E encontrei coisas aqui que vão nos ensinar bastante como age uma pessoa justa. Você quer saber? Quantos querem saber como age uma pessoa justa? Quem quer? Também quer. Vamos lá. Segundo, primeiro foi uma pessoa justa procurará agir de forma honesta. Segundo, com relação à sua vida religiosa. Nós somos pessoas religiosas? Podemos dizer que sim. Está certo? Somos cristãos. Nossa religião, podemos dizer, é o cristianismo. Não é o budismo, não é o islamismo, é o cristianismo. Então podemos dizer que somos pessoas religiosas. Está certo? Na questão de termos a nossa religião, que é o cristianismo. Mas com relação à vida religiosa, o que a palavra do Senhor nos ensina nesse texto? Aí você olha para este capítulo, o versículo 6, na parte A, diz assim: os irmãos, olhem para mim aqui. Ezequiel está falando para o povo de Judá, para o povo de Israel, certo? Com relação à sua vida religiosa, uma pessoa justa, ele não come nos santuários que há nos montes
e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Então, irmãos, com relação à sua vida religiosa, o que é que diz o texto? Ele não come nos santuários que há nos montes, porque naquela época, infelizmente, tinha pessoas que desobedeceram a palavra do Senhor. O povo era para cultuar a Deus apenas no templo, só no templo. Não tinha esse negócio de oferecer sacrifícios nos altos, debaixo das árvores, como as pessoas faziam. Isso era desobediência. Se alguém queria sacrificar a Deus, que fosse sacrificar no templo. E o pior, as pessoas sacrificavam aos ídolos. Quer dizer, comia carne impura, carne oferecida a sacrifício. Então, no aspecto religioso, a pessoa justa não vai desobedecer a Deus. A pessoa justa, o crente justo, não vai ser um idólatra, jamais. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Infelizmente, pessoas de Israel se alimentaram de comidas oferecidas aos ídolos. Mas prosseguindo, irmãos, olhemos agora para ainda o versículo 6, parte B. Terceiro, com relação à sua vida conjugal. Agora chegou, né? Vai interessar aqui para muita gente. Estamos falando da pessoa justa, o homem ou a mulher. Terceiro ponto aqui, com relação à sua vida conjugal. O que é que diz versículo 18? Capítulo 18, versículo 6, parte B, diz assim: ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os seus dias de fluxo menstrual. Então Deus, a lei, ela era muito enfática nessa questão. A mulher estando nos seus dias de menstruação, ela não poderia de forma alguma alguém deitasse com ela seu esposo. Mas o que diz a Bíblia logo no início do versículo? Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com a mulher durante os seus dias de fluxo, ou seja, com a mulher estranha ele não tinha relação nenhuma, e quando estava a mulher, a sua esposa, no período do seu fluxo, ele também não a procurava, porque a lei determinava, porque se acontecesse, o homem estaria impuro, cerimonialmente impuro. Mas a palavra de Deus ainda vai nos ajudar aqui, e eu quero trazer para os irmãos isso aqui, ó. Isto é, uma pessoa justa procurará sempre ser fiel a seu cônjuge. O que é que diz o início do versículo? Ele não contamina a mulher do seu próximo. Um crente justo, um crente santo, ele procura sempre ser fiel ao seu cônjuge. O homem procura ser fiel ao seu cônjuge, a mulher procura ser fiel ao seu cônjuge, a seu esposo, a seu marido, a sua esposa. Isso também significa que uma pessoa justa, uma pessoa fiel, jamais cairá no pecado de adultério ou outro tipo de prostituição. Um homem justo, uma mulher justa, não vai procurar uma pessoa que não lhe pertence. Se procurar, não está sendo justo, não está sendo uma pessoa justa. Quem está entendendo, diga amém. 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 Então, o que é que eu disse aqui? Uma pessoa justa, um crente fiel. E como é que um crente é fiel? É um crente que obedece, é um crente que respeita o seu pacto, o seu compromisso diante da igreja, de jamais deixar de amar sua esposa. Não é verdade? Ou não? Diga que é verdade então? É verdade, irmão. O infiel ou injusto não está nem aí para esse mandamento, essa recomendação. Mas o crente fiel, ele não entra por esse caminho. Será que cada um de nós, atenção os casados aqui, atenção os casados, será que cada um de nós tem sido fiel ao seu cônjuge? Aos maridos e esposas, faço-vos a seguinte pergunta: a senha do celular de vocês é conhecida do cônjuge? Não precisa me responder, apenas ouça. Certo? A senha, você é marido do seu celular. Sua esposa sabe a senha?
A irmã já não sabe minha senha. E eu sei a dela. E aliás é a mesma senha. E outras irmãs também. Mas pastor, por que o senhor coloca a senha? Porque uma vez roubaram meu celular, perdi o celular, e a pessoa que pega o celular vai lá e abrir as coisas lá. Agora, já sei, vou colocar a senha. Né? Aqueles botãozinhos lá, aqueles, né? Aí você faz a mistura lá, pronto. Eu sei minha senha, minha esposa sabe a dela. Às vezes ela pega meu celular para ver alguma coisa, eu pego o celular dela, não desconfia nenhum do outro, mas às vezes coisa da igreja assim, tá entendendo? Agora o marido, que a esposa diz, deixa eu ver seu celular. Aí a gente começa a esconder. Tem coisa aí. Tem caroço nesse angu. Já ouviu essa expressão? Tem caroço no angu? Tem caroço no angu. A resistência. Por quê? Porque ele tem alguma coisa lá que ele não quer que ela saiba. O justo não procede desse jeito, irmão. Eu estou falando aqui para crente, viu? Para crente. Eu fico pensando que isso aqui, pastor, não tem nada a ver com o culto, não tem. Aqui é prática, irmão, é vida prática. Você não quer ser um crente fiel? Você não quer ser abençoado por Deus? E por que você não procura ser fiel ao seu cônjuge? Não, pastor, porque eu já sou fiel a Deus, aí sendo fiel a Deus é fiel ao cônjuge. É assim? Não, primeiro você tem que ser fiel com o seu cônjuge. É uma hipocrisia você dizer que está em paz com Deus se você está traindo sua esposa. Que conversa é essa? Você não está sendo um crente justo. Olha o que diz a palavra. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com a mulher durante os seus dias de fluxo. Quarto lugar ainda, olhando para Ezequiel 18, agora versículo 7. Vou usar aqui 2 textos. Com relação à sua vida financeira, estamos falando de coisas práticas aqui, viu, irmão? Já observou? Observaram? Com relação à vida financeira do justo, o que é que diz Ezequiel 18, versículo 7, parte A, diz assim: ele não oprime a ninguém, mas devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Está falando aqui na questão de você tomou emprestado alguma coisa, devolva. Você recebeu, fulano, me empresta um serrote, aí o serrote vem todo sujo. Você vai pegar o serrote, vai entregar sujo? Não. Você vai lá, usa o serrote, limpa o serrote com o facão e entrega limpo. Por quê? Pois a pessoa vai ver, mas rapaz, eu emprestei aquele irmão serrote sujo, olha como ele brilhando aqui. Se ele pedir de novo, eu vou emprestar, claro. Mas se ele entregou sujo, você vai devolver mais sujo ainda? Ele vai lhe emprestar de novo? Vai não, irmão. Ele tem juízo. Tá certo? Outro versículo, falando também sobre a questão da vida financeira, está em Ezequiel 18, versículo 8, parte A. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Agora pegou. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Tem uns agiotas por aí. Se tem crente agiota, eu nunca vi falar. Mas pode ser que tenha. Toda regra tem exceção, né? Né, irmã Letícia? De repente tem uma pessoa, olha, irmão, se a pessoa vai cobrar o juro de acordo com a inflação, tem inflação, é uma coisa. Agora, cobrar com exorbitância, aí já é exagero, aí já está entrando aqui pelo lado da ganância financeira. Então o crente não pode proceder dessa forma. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Então o irmão está aperreado, de repente, irmão, me empresta R$100. Aí eu empresto, mas é por 120. Né? Então, o certo é você, tudo bem, irmão. E tem uma coisa, se você marcou, vou pagar você naquele dia, irmão, me empresta R$100, que naquele dia tal, dia X, eu vou lhe devolver. Aí chegou o dia X, aí você não vem com o culto, não liga para o irmão, não dá satisfação nenhuma. O que é que ele vai pensar de você? Que crente enrolando, prometeu pagar no dia, porque se você não puder pagar o compromisso, o que é que você faz? Liga para o irmão, aí justifica sem mentir. De repente aconteceu, comprou um remédio, aquele que você não estava contando e usou aquele dinheiro, aí você, mas justifica, irmão, não vai ser possível por isso e isso, certo, irmão? Muito bem. Isso significa dizer que uma pessoa justa jamais deve agir de forma gananciosa ou avarenta. Uma pessoa justa não pode ter esse espírito de ganância,
Avareza. O que é avareza? Amor ao lucro, amor aos bens materiais, amor ao dinheiro. E já falando agora, irmãos, sobre essa questão financeira, essa questão que envolve dinheiro, tem uma pergunta para cada um de vocês aqui presente. Aqui o estudo está cheio de perguntas, viu? Cheio de perguntas aqui. O professor que não faz perguntas aos alunos, né? Como é que eu vou saber que vocês aprenderam? Né? Então, primeira, você tem contribuído com a obra do Senhor, mediante seus dízimos e suas ofertas? Tem contribuído? Se você não está contribuindo, será que ainda não percebeu que isso se constitui uma forma de avareza? A pessoa tem o seu salário e vai entregar o dízimo que não é seu. Tem gente que diz: eu entreguei meu dízimo. Não, não é seu dízimo. O dízimo não é seu. O dízimo é de quem, irmão? De quem? Do Senhor. O dízimo é do Senhor. Então, se Deus te deu a condição de você ter um seu emprego, seu trabalho, contribua na obra do Senhor, com o seu dízimo, com as suas ofertas. Não seja uma pessoa avarenta. Não seja avarenta. Quinto lugar, irmão, com relação à sua vida social, ou a vida social de uma pessoa justa, ainda olhando para o texto aqui de Ezequiel 18, versículo 7, parte B, diz assim, ó: uma pessoa justa não comete roubos. Uma pessoa justa não comete roubos, mas dá a comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Uma pessoa justa não comete roubos, mas dá a comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Todos nós sabemos que o ladrão, ele toma algo que é dos outros para si. O ladrão é assim, ele toma algo que é do outro para si. O justo, ele tira algo de si para os outros. Perceberam a diferença? Não é grande a diferença? O ladrão, ele tira o bem do outro para si. O justo é o contrário. Ele tira algo de si para o outro. É melhor ser ladrão ou ser justo? Nem se compara, né, irmão? Nem se compara, mas tem gente que prefere ser ladrão. Sabiam disso? E os piores ladrões não são esses que roubam celulares, carteiras, relógio, que assaltam as pessoas nas paradas. Os piores ladrões não são esses. Os piores ladrões são de colarinho branco. Tem sua pasta, seu paletó, sua gravata, entendeu? Tem posição e rouba a nação. O ladrão ali rouba R$100, R$200, um celular. E os que assaltam a nação? Milhões. Hein, irmão? Nenhum ladrão vai escapar diante do grande trono branco. Nenhum, irmão. Pode esconder-se da sociedade, ocultar seu dinheiro aí, mandando para tudo que é lugares aí nesse mundo, os bancos, mas no dia do juízo, diante de Deus, ninguém escapará, a menos que se arrependa e confesse que é salvo na pessoa de Jesus. Aí assim, a pessoa está justificada. Amém? O ladrão da cruz, nos seus últimos momentos de vida, suas últimas horas de vida, ele arrependeu-se, olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus respondeu para ele, irmãos? Hoje estarás comigo no paraíso. O pecador, quando se arrepende, ele é remido instantaneamente. Não precisa de purgatório. A alma vai purgar não sei quantos anos lá. Não é verdade assim que prega o catolicismo romano? Purgatório. A pessoa morre e a alma vai ser purgada. Onde tem isso na Bíblia, meu Deus do céu? Mas é ensinado isso. Se o pecador se arrepender, pode ser o maior ladrão, o maior assassino, arrependido, tem cura para a alma dele?
Tem, porque Jesus disse: eu não vim buscar os bons, e sim os pecadores, os doentes. Não são os bons que precisam de médico, e sim os doentes. Nenhum bom vai marcar uma consulta com o médico, aí o médico diz: o que é que você tem? Ele diz: não tenho nada, eu estou bom. Ele vai dizer que você está doido, porque só quem precisa de médico é quem está doente. Jesus é o médico da alma. Glória a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. O que mais, pastor, podemos tirar desse texto? Não seja partícipe dessa gente. Eu falei que os piores ladrões são de colarinho branco. Por isso, na hora que os irmãos vão votar, preste muita atenção com quem você vai apoiar e votar, para você não ser partícipe. O que é partícipe? É a pessoa que comunga dos mesmos pensamentos daquela pessoa e atitudes. Sexto, irmãos, com relação ao seu julgamento nos tribunais, a Bíblia também mostra isso, Ezequiel 18, versículo 8, parte B. Com relação ao seu julgamento nos tribunais, ele retém a sua mão para não cometer erro e julgar com justiça entre dois homens. Então, uma pessoa justa tem uma causa ali, e aí, um está certo, outro está errado. Ele não pode, por amizade, livrar o injusto. Tem que ser justo. Pode ser o melhor amigo dele. Se tiver errado, ele tem que julgar para beneficiar a pessoa justa. Ao que diz o texto: ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Isso significa, irmão, que em qualquer forma de julgamento, a pessoa justa deve julgar imparcialmente. Imparcialmente. Falando sobre justiça, a justiça brasileira, não tenho medo nem receio de dizer isso, é uma vergonha, irmão. A justiça superior do Brasil é uma vergonha. Ou alguém não sabe disso? Todos nós sabemos. Quando a gente olha para o tribunal que é para julgar as grandes causas do país, injustiça sendo cometida, o que nos conforta, irmãos, é que a palavra de Deus mostra que o nosso Deus é um Deus de justiça. O que nos conforta é ver que a justiça dos homens ela é falha, mas a justiça divina não é falha, é perfeita. Então nos conformemos com isso também, mesmo indignados. Olha, a igreja nunca teve tanto tema para pregar como tem hoje. Tema para pregar sobre a injustiça. Justiça e injustiça para pregar. E a igreja não pode fazer como faz como é que chama aquele animal que quando está em perigo bota a cabeça no chão? Avestruz, obrigado, avestruz, Molinal. Quando ela está em perigo, ela enterra a cabeça no chão. A igreja não vai enterrar a cabeça no chão, a igreja vai denunciar o que é pecado. Não é verdade, irmãos? Na rádio, na televisão, nas praças, nas cruzadas, aqui, em qualquer canto. Por que está ocorrendo isso? Porque é uma justiça parcial. Justiça para os amigos. É uma justiça que solta criminosos e amordaça a quem clama por justiça. A justiça está soltando criminosos. E os que ficam indignados são amordaçados. Mas essa justiça terá um fim. Ô glória! Justiça entre aspas, né? Justiça entre aspas. Em sétimo lugar, ainda olhando para o texto de Ezequiel 18, versículo 9. Com relação à obediência à palavra do Senhor, como é que age o justo? Com relação à palavra de Deus, como é que o justo deve proceder? Ezequiel 18, versículo 9, diz assim, irmãos: ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Aquele homem é justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano Senhor. Pergunta aos irmãos: você tem procurado ler a sua Bíblia com o fim de entender melhor o plano de Deus para a sua vida? Você tem lido a palavra do Senhor? Para quê, pastor? Só ler para cumprir ali que eu leio a Bíblia durante o ano? É só isso? Não.
é para a gente entender, compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, o plano de Deus na nossa vida. Como está o seu apetite espiritual pela palavra do Senhor? Você tem apetite de todo dia ler a Bíblia? Ou tem fastio da palavra? Hein, irmão Gibson? Não precisa responder não. Você tem fastio? Ou tem apetite? É bom que os irmãos tenham apetite pela palavra do Senhor. Eu pergunto aqui, tomou café, almoçou e jantou. Muita gente aqui fez as 3 refeições, alguns ainda vão fazer quando chegar, e antes de dormir, ainda vão na geladeira, ainda pega a boquinha. A gente alimenta a nossa alma, mas o nosso espírito, irmão, como é que fica? É por isso que tem, vocês já viram aquelas modelos, aquelas moças bem magras? Já viram, né? Como é que chama? Anorexia, né? Ela fica tão magrinha que fica só o couro e o osso. Tem crente assim, é couro e osso, porque faz tempo que não lê a Bíblia. E como você vai alimentar o seu espírito? É na TV? É na Netflix? É no YouTube? Hein? É no Face? É no WhatsApp? E nas redes sociais? Não vai alimentar o espírito. Quem alimenta o espírito ainda é e sempre será a palavra do Senhor. É comida para o nosso espírito. A palavra de Deus, irmão, é comida para a gente. O crente que lê diariamente a Bíblia, ele conhece mais a palavra de Deus, tem mais intimidade com Deus. Não quer dizer que ele vai ser perfeito, não. Aqui nesse chão a gente nunca será perfeito. Não será, mas você vai ter mais conhecimento de Deus, vai conhecer mais e mais a vontade de Deus para a sua vida, vai poder entender e ensinar alguém que precisa uma palavra. Você tem comido dela diariamente, da palavra do Senhor? Finalmente, irmão, vamos ao quinto e último tópico. Então, esses tópicos aqui, esse que eu mencionei para os irmãos, trazendo aqui para vocês, irmão, foi um bom exemplo sobre praticar o que é justo, né? Então, exemplos assim da vida diária nossa, para a gente procurar ser mais crentes, né? E obedecer mais ao Senhor. Mas vamos ao último tópico, faltam 20 minutos, vamos aqui procurar administrar o tempo aqui. Quinto tópico: ser justo na visão cristã. Foi o que eu disse? Ser justo na visão cristã. Ser justo na visão cristã não é fechar os olhos para o erro. Não é isso. Senão a gente está sendo conivente. Não é verdade? Um pai, quando castiga o filho, ele está certo ou errado? Hein? Está certo. Deus também, ele nos corrige. Por que Deus corrige a gente? Porque ama. Os pais hoje não querem mais corrigir os filhos. Inventaram um negócio aí a palmada aí. O pai não pode mais dar uma palmada no menino, no filho. Aí o menino vai crescendo. Aí daqui a pouco está levando palmada da polícia. Cacetete na cabeça e tudo. Por quê? Porque o pai não ensinou. Não repreendeu, aquele pai bonzinho. Tem pai que se orgulha, eu nunca bati no meu filho, nunca dei uma palmada. Ah, eu apanhei tanto. Pensa, eu apanhei, minha mãe gostava de bater, entendeu? Mas para quê? Para corrigir. Olha eu aqui, onde é que eu estou? Não estou na cadeia. Vocês também estão aqui servindo a Deus. Não é? Ninguém aqui está sendo perseguido pelos traficantes de droga, ninguém aqui está vendendo droga, nós estamos aqui adorando, ouvindo a palavra, glorificando o nome do Senhor, não é verdade? Sentindo a presença do Senhor. Por quê? Porque alguém se importou conosco. Mas quantas e quantas mães aí, irmão? Eu não vou dizer que o pai espancar o filho é diferente.
pegar um pau para espancar o filho, não é isso, mas uma palmadinha de vez em quando assim no menino para ajudar, né? A Bíblia não manda? Corrige o teu filho, corrige o filho, quanto é tempo, senão ele vai depois, irmão. Esse negócio aí, depois que criaram, tinha um programa na televisão, Super Nani, não era? Super Nani, aquele pai banana e a mãe também, que o filho de 2, 3 anos metia a mão na cara dos pais, irmão. Aí ficava o pai chorando, cara de choro lá. Vem cá, Super Nani, o que foi? É que meu filho de 2 anos, 3 anos bateu em mim e bateu na mãe. Aí lá ia Super Nani, aí entrava as filmagens lá, aí fazia uma relação. O que é que ele devia fazer com o filho? Por causa do quê? Porque eles também foram criados assim, irmão, sem correção. Aí as crianças vão crescer sem obedecer o pai. Alguma criança mente aí? Você? Convicção. Meu Deus. Ela não ouviu direito, eu acho. Mas foi sincera. Jesus te perdoa. Né? Então, irmão. Né? Seu filho mentiu? Fale com ele. Olha, filho, isso aí é pecado. A Bíblia mostra a ele na palavra. Não levantarás falso testemunho. Então, criando, menino crente e menina crente não mente. Não é para mentir, certo? Não é para mentir, porque Deus não gosta de mentiroso. Não é verdade? Quem concorda, diga amém. Amém, tá certo. Então não minta para os seus pais não, viu? Fala a verdade. Glória a Deus. Ser justo na visão cristã. Irmãos, com a vida de Jesus, houve assim uma conotação sobre a questão de ser justo. Com a vinda do Salvador, nós vimos aqui falando a respeito de homens que foram declarados justos, não é? Vimos aqui Jó, vimos Abraão e outros. Agora, com a vinda de Jesus, algo mudou. E eu vou explicar aqui para que os irmãos não fiquem, pastor, mas a Bíblia diz não há nenhum justo, nenhum sequer. Como é que vai ficar isso? Vamos explicar aqui, irmão. Tá certo? Ouça-me bem. No Antigo Testamento, mesmo antes da lei, antes da lei, quando você vai lá para o Gênesis, que foi antes da lei, certo? Antes da lei, o homem era justificado, isto é, declarado justo. Mediante o quê? Mediante as suas obras. Mediante as obras. O homem era avaliado, o padrão dele espiritual com Deus, mediante as suas obras. Suas obras. A gente pode dar um exemplo? Podemos. Abraão é um exemplo. Romanos capítulo 4, por favor, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 4, versículo 3. Vou ler na versão NVI, irmão. Que diz a Escritura: Abraão crê em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, as suas obras eram justificadas por causa da sua fé. Mas não tinha lei naquela época. Não tinha lei. Vamos ler o versículo 2, para ficar mais claro ainda. Diz assim, ó: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Então Abraão foi justificado pelas obras. Aí o versículo 3 diz: que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça, porque ele foi um homem que obedeceu ao Senhor, mesmo sem ter lei. Mas o versículo, observe que o versículo 2 fala que Abraão foi justificado pelas suas obras, ou seja, pelas suas atitudes. Então no Antigo Testamento o homem era justificado pelas atitudes dele para com Deus. Certo, irmão? Porém, ouça o que disse o apóstolo Paulo no capítulo 3 desse mesmo livro, capítulo 3, versículo 10. Ouça o que diz Paulo, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer.
Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. E agora? Como é que nós vamos explicar isso, pastor? O Senhor mostrou que Abraão foi justificado pelas obras, mas agora nós estamos no período da graça. Aqui já é depois da lei, agora é com a vinda de Cristo. Paulo está escrevendo aqui para os crentes, mostrando, exemplificando o fato de Abraão ter sido justificado pelas obras, mas também mediante a fé que ele tinha no Senhor. Se você observar bem, verá que no contexto desta palavra paulina, ele demonstra que tanto o judeu como o grego estão debaixo do pecado. Se você observar o texto aqui, capítulo 3, você vai observar que Abraão está falando aqui de dois tipos de povos, né? Os gentios e os israelitas, o grego e o judeu. Ou nós, hoje nós somos gentios, né? Considerados assim, gentios. Claro, nós somos igreja, mas existem dois tipos de povos, aliás três, os israelitas para Deus, os gentios e a sua igreja. Antes de nós sermos crentes em Jesus, nós éramos gentios, considerados um povo afastado de Deus, não é verdade? Na hora que nós aceitamos Jesus, agora nós formamos parte de um povo chamado igreja. Mas o texto aqui está mostrando que não existe justo no sentido do homem, através da sua justiça, obter a salvação. Depois que Jesus veio, nenhum homem pode ser considerado justo, a menos que ele aceite Jesus como Salvador. Na época da lei, antes da lei, ou na vigência da lei, principalmente antes da lei, o homem era justificado pelas suas obras. Na vigência da lei, o homem era justificado também, assim diante de Deus, mediante a sua observância à lei. E na época de Jesus, os homens são salvos, né? Depois de Jesus, claro, Jesus veio, os homens são justificados, mas não segundo a justiça própria de cada um. A gente não pode, porque se a gente fosse depender das nossas obras para sermos declarados justos, aí a gente poderia se gloriar. Aí entra naquele texto de Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação nossa, crentes em Jesus, não é obtida mediante as nossas obras, não é. É mediante a obra de Cristo, certo? Os méritos são de Cristo. E todo aquele que aceita Cristo, ele automaticamente é justificado. Está certo? Por isso Paulo disse, e repito, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Nenhum sequer. Por quê? Porque agora a justiça de Cristo, de Deus, se cumpriu em Cristo. Nós não somos mais salvos como Abraão foi, porque ele tinha boas obras e cria em Deus. Ele obedecia a Deus, mesmo sem ter uma lei, mas ele obedecia a Deus, naquilo que Deus falava com ele e pedia a ele. E ele tinha boas obras. Mas nós crentes em Jesus, por mais que a gente faça boas obras, a gente não pode se gloriar. Isso jamais vai conquistar um lugar no céu por causa das nossas obras. Então você me pergunta, pastor, escute, um crente não pode se declarar uma pessoa justa? Um crente, pastor, não pode se declarar pessoa justa? Não. Mas espera aí. Porque se assim for, se a gente se declarar justos, nós estaremos exaltando as nossas obras. Agora, escute só o que eu vou falar para os irmãos. Não somos justos, e sim fomos feitos justos. Nós não somos justos, nós fomos feitos justos. Qual é o texto? Está aqui, Romanos 5,19. Abra sua Bíblia. Romanos 5,19. Que diz a palavra do Senhor, irmão? Diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Nós fomos feitos justos. Foi Jesus que nos fez justos. Se o crente acha que é justo, não agradeça a você não, as suas obras não. Foi Jesus que declarou você justo e justa.
Olha a diferença. Então, nos dias atuais, nos dias de Cristo e depois de Cristo, nenhum homem ele pode se vangloriar nas suas obras. Agora, quem é salvo tem que produzir boas obras, certo? Nós não somos salvos por causa das obras. Agora, todo crente salvo deve praticar boas obras, sim ou não? Sim, porque se nós não praticarmos boas obras, aí vai lá para Tiago, né? Questão de Tiago lá. Porque a fé, as obras, elas testificam da sua fé. Se você disser, eu tenho fé, mas não tem obras, como é que fica? Cadê a materialidade da sua fé? Agora, se você tem fé, e essa fé é demonstrada através de obras, então você está fazendo o que é correto. Você está demonstrando pelas suas obras que você realmente tem fé. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Então não foram nossos méritos, as nossas obras, as nossas ações que conquistaram ou que nos fez justos, e sim a obediência de Cristo à lei é que tornou isso possível. Foi a obediência de Cristo. Nós jamais iríamos cumprir toda a lei. Jesus cumpriu a lei por nós. Aí ele nos representou. O pecador que ele aceita Cristo como seu intercessor, como seu salvador, ele obteve, através dos méritos de Cristo, a salvação para nós, porque ele nos representou, ele obedeceu em nosso lugar. O que a gente tem que fazer? É reconhecer que ele é o nosso representante. Foi ele que nos tornou justos. De quem foi a obra? De quem são os méritos? De Jesus. Não é verdade, irmão? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para ninguém se gloriar pelas nossas obras. Por mais que a gente faça, por mais que você pregue, ensine, cante, louve, adore, você jamais vai conquistar um lugar no céu por causa das suas obras. O pastor Martim até contou um exemplo, quando teve uma reunião no Tempo Central, ele falando lá. Isso aqui é só uma história ilustrativa, né? Ele estava nos ensinando ontem, ele disse, olha, mas isso aqui é só uma história ilustrativa. Diz que lá no céu, chegou lá um pregador, Jesus estava lá no céu entregando coroa aos irmãos, entregando coroa, várias coroas. Aí, só restavam 2 coroas. Aí tinha uma coroa grande e uma coroa pequena. Aí tinha um pregador e uma velhinha. Aí o pregador olhou assim, essa aí é a minha, essa grandona aí, essa minha coroa. Aí Jesus foi lá, pegou a coroa grande e colocou na cabeça da velhinha. Aí o pregador se indignou, Senhor, deve ter alguma coisa errada. Aí o Senhor falou para ele assim, sabe por que você foi um grande pregador e ganhou muitas almas para mim? Porque aquela velhinha era quem orava pelo seu ministério. Está vendo, irmão? Então, é só ilustração, é uma ilustração, mas muito bem aplicada lá a respeito dessa questão. Às vezes a pessoa acha que prega muito, ganha muitas almas, aí é um crente com a coroa de glória, uma coroa, né, de honra lá no céu. Mas a mesma coisa aconteceu com um certo pastor que ele assumiu a congregação e quando ele chegou, lá a igreja tinha um conjunto, e o Senhor usava o conjunto, era uma bênção, né? Quando o conjunto louvava, a igreja se alegrava, e o pastor já chegou fazendo mudança, ó. Fez uma reunião, disse, vou fazer mudança nesse coral, era um coral, um conjunto, um coral. Aí olhou assim para uma velhinha, uma irmãzinha bem velhinha, disse, olha, a senhora já está velhinha, está bom a senhora descansar sua voz. Aí vou tirar do conjunto. Aí tirou o conjunto, tirou ela do conjunto, do coral, a irmã. Aí o coral começou a cantar. Ninguém mais se alegrava, a igreja não se alegrava. O que está acontecendo? Esse coral, antes era uma bênção, tirado. E agora não é mais assim. Aí uma pessoa esclarecida, ela disse, pastor, sabe o que está acontecendo? É que o seguinte, o senhor tirou a mulher que mais orava nesse coral. Ela era a pessoa que orava sempre por esse coral. Por isso que o coral que cantava era uma bênção. O Senhor foi tirar ela, olha aí o resultado. Está vendo? Essas coisas, irmãos, são coisas reais.
Às vezes a gente olha para o irmão assim, acha que o irmão é uma pessoa desprezível, que não tem importância. Não pensa assim não, porque às vezes é uma pessoa, é uma coluna na casa do Senhor. É uma bênção, é uma mulher de ciclo de oração, é da comissão de visita. Olha, não mexa com esse povo não, né? Porque Deus tem seus soldados aqui. A gente pensa que não tem valor, mas irmão, tem grande valor para Deus. Para concluir, irmãos, isso aqui. Quero concluir fazendo algumas perguntas. Você crê que foi justificado? Você sente que foi justificado? Crer é uma coisa, sentir é outra, viu, irmãos? Crer é uma coisa. É bom crer? É. Agora, é bom sentir na alma que você é uma pessoa justificada? Isso é. Se você apenas crê, mas duvida da sua salvação, essa sua fé não está alicerçada na palavra. É importante a gente crer que nós somos justificados, mas nós temos que sentir na alma. Pastor, mas de vez em quando eu cometo uma falha assim, e quem é que não comete falha? Quando você comete uma falha, você fica triste, vai orar, sente o perdão, então você é uma pessoa justificada, amado. O inimigo muitas vezes fica trabalhando, tá vendo? Você não presta para ser crente, sai da igreja, você é muito falho, e não sei o quê, e fica o acusador, olha, acusador, Satanás é o acusador, ele fica ali acusando. Conta-se que Martinho Lutero, ele era um homem de muita oração, ele orou muito, orava muito. Martinho Lutero, reformador, né? Reforma protestante, e ele passava assim dias e noites orando, no quarto dele orando. E ele disse que sentia Satanás chegar diante dele e acusar ele. Você agora está orando, mas antes você fazia isso, fazia aquilo, você cometia pecado, você mentia. Começou a acusar. Aí Martinho Lutero, é verdade, mas o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Quando ele dizia isso, o inimigo batia, o acusador é retirada. Então Satanás, ele pode, você lembra que você era assim, assim, assim? Aí você diz, é verdade, mas o sangue de Jesus me perdoou, me purificou, glória a Deus. O que Satanás quer? É ver o crente triste, sem vir para o culto, com a boca fechada, não glorificar a Deus, não sentir a salvação, não sentir o perdão, não sentir a justificação, não querer Ele na santificação. Então é isso que o diabo quer, ele quer ver que o crente triste, reclamando da vida, murmurando, aí ele fica alegre. Agora quer ver ele ficar furioso com você? Comece a orar, ler a palavra, glorificar, participar dos cultos, trabalhar na obra do Senhor. Aí ele fica furioso com você. Mas Deus fica alegre com você. Escolha. Você tem dado provas de que foi justificado? O que você tem feito para que outras pessoas também sejam justificadas? É importante isso aí, né? Bem, irmãos, fiquemos por aqui, 9 horas, que Deus nos abençoe. Quero agradecer a paciência de todos, que o Senhor realmente possa ter falado aos nossos corações. Olha que nós ficamos apenas no versículo, na parte B do versículo de Gênesis, né? Vamos aqui para o texto novamente, ainda está faltando a última parte, quando diz, e ele andava com Deus. Se nós formos ministrar aqui, como andar com Deus, vamos passar aqui vários estudos aqui. Vamos deixar Deus trabalhar no coração, né? Quem sabe na próxima semana seja um assunto novo, eu não sei, Deus é que sabe. Nos prepara aí para trazer uma palavra que a igreja esteja realmente necessitando. Eu creio que os irmãos precisavam ouvir isso, a respeito da justificação, tá certo? Não tenha dúvida, amado, o seu nome, se você é fiel, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. Não se desanime diante da dificuldade, dos obstáculos, das lutas, das tribulações. Todos nós passamos tribulações, mas o importante é a gente permanecer fiel ao Senhor, mesmo com as nossas topadas na vida, com as nossas cabeçadas na vida. Jesus nos ama e o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Que Deus nos abençoe, fiquemos em pé, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por mais um culto nesta noite. Há alguém entre nós que ainda não professa a fé em Cristo e quer tomar essa decisão, a maior decisão? Se você é a pessoa que está aqui e sente que o peso do pecado está pesando sobre você, Jesus disse, vinde a mim todos que estás cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa palavra jugo tem uma explicação para ela. Cada mestre da lei na época de Jesus tinha um jugo. O jugo significa uma imposição que eles colocavam sobre a pessoa. Você quer ser meu discípulo? Existiam os mestres. Jesus é o mestre dos mestres, mas existiam os escribas fariseus, que eles também tinham um discípulo. E cada um deles tinha um jugo. Qual era o jugo? O jugo era determinadas normas humanas, tradições humanas, que ele fazia com que aquela pessoa fosse uma pessoa que seguisse ele, mas além de seguir a lei, que é o correto, ainda tinha tradições, um conjunto de tradições. A pessoa, meu Deus, ainda tenho que guardar a lei, além da lei ainda tem que guardar as tradições dos homens, essas coisas, né? Não posso nem pegar uma cadeira no dia de sábado e mudar para cá, porque senão estou fazendo um trabalho no dia de sábado. Olha, irmão, Jesus curou pessoas no dia de sábado e Jesus foi criticado. Esse homem não é de Deus porque cura no sábado. Jesus curava um doente, um paralítico, e disse: pega a tua cama e vai para casa. Os irmãos aqui, quando lê assim, a cama, os irmãos pensam que é aquela cama feita de madeira pesadona, não é? Não é verdade? 4 madeiras assim, não é? Tem um estrado e o colchão. Não era não, sabe o que era? Era uma esteira, irmão, uma esteira de palha, de pano. A cama era assim, ele enrolava, botava debaixo do braço, ia para casa. Aí ele dizia que Jesus não era de sábado, não era de Deus, porque curava um dia de sábado e mandava ele levar a cama. Irmão, uma cama leve daquela, isso era trabalho, irmão. Aí todos eles tinham um jugo. Aí Jesus disse: vinde a mim, porque o meu jugo é suave. O jugo de Jesus não era por imposição de tradições humanas. Ele foi veemente, ele bateu forte nas tradições humanas das pessoas. Até cuspir no chão, irmão. Ele recriminava a pessoa porque Jesus cuspiu no chão, fez uma laminha e botou no olho. Esse ato de fazer, Jesus cuspir no chão, pegar aquele barro junto com a sua saliva e fazer um barrozinho ali, não é? Um barrozinho, isso era um trabalho para o judeu tradicional. Isso era o quê? Era jugo. E criticavam Jesus por isso. Olha que trabalho tem, cuspir no chão e fazer. Alguém pode dizer que coisa mais Jesus mal educado, né? Pegou a saliva. Isso é uma maldade. Uma pessoa cega botar saliva com barro. Ai, irmão. Mas Jesus sabe trabalhar. Glória a Deus. E tem gente que acha que foi a saliva de Jesus que curou. E o barro. Não foi a saliva de Jesus que curou. Sabe o que foi que curou? A obediência. Jesus disse: vá e lava-te no tanque de Siloé. Era no tanque. Se ele fosse em direção ao tanque de Siloé, alguém disse: ei, lava aqui seu olho aqui, homem, nessa mangueira aqui, pegue água aí. Ele tinha sido curado? Não. Jesus disse o quê? É no tanque de Siloé. Tinha que ir lá. Aí ele foi. Ele disse: eu fui, lavei e estou vendo. Glória a Deus, porque obedeceu.